Boa tarde, galerinha do quarto ano da professora Tatiana. É o seguinte, turminha, hoje nós vamos para a nossa aula de geografia. Como mencionado aqui, as páginas que nós vamos fazer hoje do nosso livro de atividades, certo? No livro de atividades são revisões de coisas que nós já vimos no nosso livro principal. Então hoje nós vamos trabalhar dois assuntos aqui. Vou mostrar para vocês agora o livro normal, onde estão os textos que vocês vão poder pesquisar para responder, tá? Nesse livro, vocês vão poder estar lendo os textos para poder pegar a informação e resolver o livro de atividades. Nós vamos falar primeiramente sobre espaço urbano e espaço rural. Relembrando, espaço urbano são as cidades. Então, aonde tem o centro, né, onde tem os principais comércios, aquela rua com mais comércio, né, aonde há maior fluxo de pessoas. E agora vamos para o espaço rural. Espaço rural é a parte onde é rural, ele é na mesma cidade, porém ele é longe desse espaço urbano, é onde tem mais sítios, né? As casas são mais distantes umas das outras, possuem mais plantações, criações de animais. Então as pessoas possuem menos pessoas próximas, né? Então é isso uma das principais diferenças. Então, se você tiver dúvida para realizar a primeira página, que é a 192, você vai pesquisar aqui. E aí eu vou ler aqui agora pra gente os exercícios que nós vamos ter que fazer na página 192. Na 192 tem uma questão, a número 4, que começa assim. Por que as cidades são diferentes umas das outras? Por que a cidade onde nós moramos é diferente, de repente, de uma cidade que você já viajou? Eu vejo que tem alguns alunos nossos que já viajou para o Paraná, para São Paulo. O que tem de diferente da nossa cidade para essas outras cidades? Ou para qualquer uma outra cidade? Vamos até colocar aqui uma outra cidade do nosso estado. O que Várzea Grande tem de diferente de Nossa Senhora do Livramento, né? É que cada cidade, agora já vou ajudar vocês com a resposta aí. Cada uma das cidades, ela tem as suas características, sua identidade cultural, né? As pessoas que moram nela, que habitam a cidade, acabam trazendo as suas culturas e fazem com que a cidade acabe tendo as características desse lugar. Então, se a gente for falar aí de Várzea Grande tem muitas características culturais parecidas com a de Cuiabá. Por quê? Porque valoriza um pouco o lugar onde a gente mora, o nosso Pantanal que está perto, fala sobre as coisas daqui, do calor, do clima, de animais, a gente pode falar também dos pontos turísticos que nós já falamos, né, nas atividades anteriores, falar da nossa caixa d'água que a gente tem no centro, falar da igreja matriz. Então, assim, são essas identidades culturais que vai formando o lugar e vai formando as suas características pessoal de cada cidadezinha, de cada município. Vamos lá. Aí você vai ser criativo aí na hora de responder essa sua resposta da letra A. Na letra B, ele vai perguntar aí quais fatores deram origem a algumas cidades brasileiras. No Brasil, né, algumas cidades, igual Cuiabá, ela acabou sendo mais movimentada e vieram mais pessoas para cá em busca de ouro. E na época também tinha os tropeiros que eles acabavam juntando mais homens, né? E eles iam a cavalos explorar, descobrir novas terras, descobrir novos lugares. Então eles iam, né, nesse monte de homens que iam a cavalos, que se chamavam os tropeiros. Então eles iam, e aí aonde eles paravam ali para dormir, para fazer suas alimentações, né, no decorrer da viagem, com o passar do tempo, eles iam sempre parando, geralmente nos mesmos lugares, começaram a se formar as vilas. Então essas pequenas vilas que foram se formando, foram acabando criando comunidades e depois foram virando cidades. Então aí foram onde também deram origem às novas cidades.
Isso está falando também no nosso livro, lá onde tem a teoria. Letra C. Quais diferenças podem existir entre os bairros numa mesma cidade? Quais diferenças que pode ter de um bairro para o outro? Né? Às vezes um bairro, por exemplo, o bairro Cristo Rei é um bairro que ele tem bastante comércio. É como se fosse quase que uma nova cidade. É um bairro independente, a gente até pode mencionar, porque ali tem de tudo, tem todos os comércios, tem os bancos, tem os principais tipos de coisas que as pessoas precisam para suas necessidades ali, né? E aqui, e o bairro que você mora, tem de tudo? Ou não tem tudo, a mamãe precisa ir para o centro para comprar alguma coisa? O centro já se torna outro bairro. Eu moro em um bairro onde tem poucas casas, tem pouco comércio, então geralmente eu acabo precisando ir para outro lugar, para o centro, para adquirir outras coisas. E você? E ele pede aqui para você citar alguns exemplos de diferença que tem entre os bairros. Número 5, tá fácil, nem vou ler. Número 6, tá fácil. Vamos para a página 193. Na página 193, nós vamos falar sobre limites entre os municípios. Para fazer essa página sobre limites de municípios, você também vai pegar o auxílio do seu livro principal, onde tem os textos sobre limites entre os municípios. Então, você pode ler aqui, releia, relembra como que é feita as divisões de limite de municípios. Nós falamos sobre essa imagem aqui, que é lá no Paraná, né? Que a gente vê as divisões da casa, o limite de uma casa com a outra, os muros. Falamos dos limites entre as cidades, entre os estados, que às vezes são por placas, às vezes são por rios, às vezes são por outras referências. Fizemos atividades sobre também limites, né? Falamos de Várzea Grande e Cuiabá, que o nosso limite entre Várzea Grande e Cuiabá é o rio. Então agora nós vamos para a atividade. Página 193. Exercício número 1. Responda as questões a seguir. Letra A. O que significa os limites de um espaço? Aqui nós vamos ter o que significa limite de um espaço. Releia nessa parte aqui que você vai encontrar para responder. Letra B. Como podem ser os limites entre municípios? Também venha buscar aqui que tem a resposta sobre como pode ser esses limites entre municípios. Número 2. Qual o nome do município onde você mora? Qual o nome desse município que nós moramos? Aonde é a nossa principal residência? Onde que é? Né? O nome do município é onde está a nossa escola. E também, nessa mesma pergunta número 2, em que estado se localiza o nosso município? Qual o nome do estado aqui? Então, eu quero que você coloque o nome do nosso município, a nossa cidade, e o nome do estado, tá? São duas perguntinhas no exercício número 2. Número 3. Você vai ler o número 3, você pode pesquisar, você pode imprimir e também pode desenhar. Se desenhar, faça a pintura, faça com muito capricho e manda a foto para a tia Tati. Página 194. Seguimos aqui. Exercício número 4. Sobre os limites do seu município, faça o que se pede. Sobre os limites. Vamos lá, sobre limite, né? Onde divide. Quais são os municípios vizinhos do seu? Quais são os municípios vizinhos da Várzea Grande? Se você não sabe, pesquisa na internet, tá? Esse é o tipo de atividade que geralmente nós iríamos fazer no nosso laboratório de informática. Mas as circunstâncias no momento não permitem, então você vai fazer sua pesquisa em casa. No laboratório de informática nós sempre fazemos essa pesquisa observando o mapa. A gente pega o mapa de Várzea Grande, coloca no Google, mapa de Várzea Grande, e aí vai aparecer o mapa de Várzea Grande. Ao redor da Várzea Grande, você vai ver quais são os municípios que faz limite ali, ó, que tá bem certinho dividindo com Várzea Grande. E aí você vai colocar os nomes aqui no exercício número 4. Letra B. Crie um desenho que represente uma placa de orientação, informando a distância entre o município onde você mora e um município vizinho. Então ele está sugerindo uma placa tipo essa daqui, mas não é essa daqui.
não é com essa escrita. Veja que no exercício da letra B, ele falou que é uma placa informando a distância entre os municípios onde nós moramos e o município vizinho. Geralmente essas placas vão estar lá o númerozinho e km. O que quer dizer km? Quilômetro. E 1 quilômetro ele tem 1000 metros. 2 quilômetros, 2000 metros. 3 quilômetros, 3000 metros. Geralmente vai aparecer com uma numeração bem alta, então você já sabe o que quer dizer cada um desses quilômetros. Se aparecer um quilômetro maior, você já sabe, cada 1 quilômetro é os 1000 metros, tá? Isso é só uma informação adicional que a tia Tati está dando. Então aqui você vai fazer o desenho desta placa. Você também pode encontrar ele na internet, na pesquisa, que é o que nós faríamos no nosso laboratório. Página 195. Vamos falar sobre divisões estaduais do espaço brasileiro. Então, divisões estaduais do nosso espaço brasileiro, vou olhar o texto no livro principal. No nosso livro principal, nós começamos a trabalhar o assunto, nós ainda não terminamos, nós vamos voltar aqui também depois. Aqui nós começamos a ver as divisões, né, do mapa Brasil político, que são as divisões de um estado com o outro no nosso Brasil. Nós lemos um pouquinho de informação, aqui nós falamos sobre os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, essas informações que nós vamos precisar para o nosso livro de atividades. Então, vamos lá para a gente saber o que a gente precisa aqui? Número 1. Estou nesta página aqui. Escolha 3 estados brasileiros que você gostaria de conhecer. Pesquise em livros ou na internet informações sobre eles e complete a ficha de cada um. Então eu posso colocar lá, tem umas pesquisas que nós fazemos na informática, né, na internet, que a gente coloca o nome do estado, Mato Grosso. E aí vai aparecer no cantinho da esquerda uma paginazinha geralmente chamada Wikipédia. Nele vai ter todas essas informações que a gente precisa, só que você tem que escrever lá qual estado que você quer. Ou você pode procurar outras formas de pesquisa também, desde que você informe tudo isso. Se eu escolher o primeiro, Mato Grosso, eu vou ter que colocar o nome do estado Mato Grosso, pertence a que região? Mato Grosso pertence ao Centro-Oeste. Qual a área? Qual o tamanho da área desse estado? Vai estar lá um monte de número. Quilômetro. População. Qual o número de população? População é... Eu não sei exato de quanto em quanto tempo, mas que fazem uma pesquisa de a estimativa de quantas pessoas tem no estado. Então, na hora que você pesquisar, provavelmente vai aparecer uma das mais recentes que tiver, né? Vai ter o número de pessoas, de habitantes que existe no Mato Grosso naquela determinada época da pesquisa. Coloca aqui essa numeração grande aí também. Capital. Qual é a capital de Mato Grosso? Cuiabá. Principais cidades. De Mato Grosso eu posso dizer que é Cuiabá e Várzea Grande, mas na sua pesquisa vai aparecer também lá quais são as principais, tá? Do estado que você procurar. Como que é o clima? Então, o nosso clima aqui provavelmente vai aparecer lá, tropical, equatorial, alguma coisa assim. A tia não está, eu não fiz a pesquisa antes para poder responder com exatidão para vocês, tá? Estou só apenas demonstrando aqui como que é essa pesquisa. Então, vocês vão preencher os dados. Escolha 3 estados. Geralmente, você vai escolher aquele estado que você gosta, que você tem algum parente ou que você já viajou, né? Então, escolhe aí esses 3 que você tem curiosidades para saber um pouco mais sobre ele e dar as informações aqui. Vamos para a última página. 196. Represente com desenhos ou colagem uma atração turística de um dos locais pesquisado na atividade anterior. Então, olha lá, nessa atividade você vai escolher um desses 3 estados e vai fazer um desenho ou colar uma figura
de um ponto cultural, de uma atração turística nessa página, e aí você encerra a sua atividade de hoje. Ok, galerinha? Um beijão da tia Tati.